Olá, tudo bem? Como estou falando de mitologia grega, eu quero mostrar um guia ilustrado da Zahar sobre mitologia. Esse, no caso aqui, vai tratar dos mitos de criação, dos deuses, dos heróis, dos monstros, dos locais míticos na história da humanidade. Mas essa coleção também inclui é, guia ilustrado sobre astronomia, cães, cinema, cerveja, filosofia, ópera, mitologia, nesse no caso aqui, música clássica, vinhos franceses. Eu tenho essa coleção aqui que é como uma enciclopédia. Eu tenho alguns. Tenho uma sobre cães, sobre ópera, música, cinema. Não, música não tenho ainda. Tem uma outra sobre filosofia. Essa aqui, sobre mitologia, ela é coordenada por dois grandes estudiosos que tem vários livros publicados na área, o Philip Wilkinson e o Ney Philip. Então, se você pensa, né, como apreender tantas histórias mitológicas, aqui nós temos um guia e, como diz o nome, ilustrado, que vai ser um deleite. Você aprende sobre mitologia de maneira rápida e saboreando imagens, lugares, fotos de lugares sobre mitologia, pinturas. E depois você pode aprofundar, por exemplo, Zeus. Quem é Zeus aqui? Depois você procura outros livros sobre o assunto. Mitologia egípcia, mitologia nórdica. Então, aqui neste livro, além das belíssimas ilustrações, nós temos vários assuntos importantes. Mas antes quero mostrar, a tradução é da Áurea Akemi, é da editora Zahar, como o próprio nome já disse, né? E é de 2008. Só para vocês terem uma ideia, então, quero mostrar algumas ilustrações. Essa aqui nas folhas de abertura. Aqui, por exemplo, diz: enquanto Pangu dormia, seu corpo se transformou em montanhas e seu sangue em rios. Um mito chinês. Quem é Pangu, né? Você já fica instigado. É a criação de Pangu e Nuva, esse deus chinês. Então o texto já te manda para outras culturas. Aqui um mito irlandês. Eles remaram de volta ao oceano profundo e nunca mais foram vistos. A viagem de Bran. Mais imagens de abertura. Você coloca uma música clássica, bebendo um vinho, um suco que você gosta, um chá, e saboreando as imagens. Você saboreia o livro. Aqui certamente um mito africano, né? Olha que coisa interessante. E depois nós temos então tantos temas importantes aqui como os deuses e monstros da mitologia, as lendas de todos os tempos através das ilustrações. Você vai entendendo um pouco essa estrutura mitológica da humanidade, as histórias de mitologia grega, romana, egípcia, nórdica e de tantos outros lugares que não são tão faladas, como da América, da Ásia, da África. Os cruzamentos mitológicos, temas e crenças que se repetem em culturas diferentes. Acho muito legal. Culturas que nunca se conheceram e de repente temas que se repetem, mitos que se repetem, né? Histórias mitológicas como o dilúvio, ele vai se repetir em várias mitologias. A própria criação do homem, um tema mitológico muito interessante. O mundo clássico. Então eu quero passar rapidamente aqui, por exemplo, o sumário. Na primeira parte, introdução à mitologia. Então nós temos o que é o mito, mitos em contexto, o no princípio, os mitos de criação, gênesis mitológicas, o cosmo, os primeiros seres, heróis e trapaceiros, o grande dilúvio, que é um mito também que se repete, como eu já disse, a morte, o além, o fim do mundo. Na segunda parte nós temos o mundo clássico, mitos aí bem conhecidos por nós na Europa, e a mitologia grega, a mitologia romana. Estou fazendo vários vídeos sobre mitologia grega. Na Ásia, nas Américas, na África e na Oceania. E depois a terceira e última parte, quem é quem na mitologia. Acho muito legal essa parte. Criadores e altas divindades, deusas mães e divindades da terra,
deuses do mar, do céu e do cosmo. Eu estou lendo o Hesíodo, a Teogonia. Que interessante a abertura para essas questões da história dos deuses, da criação dos deuses, o surgimento, o nascimento dos deuses, melhor assim, né? O nascimento dos deuses. Divindades dos animais e da caça, divindades da fertilidade e da agricultura, divindades do amor, do nascimento e do lar, divindades do destino e da sorte, divindades trapaceiras, deuses da guerra, divindades do mundo subterrâneo. Então é esse panorama sobre mitologia que sempre fascina o homem. Eu tive, quando fiz filosofia em Franca, em 98, 99, 2000, uma professora muito querida por nós, chamada Cira Napolitano. Ela passava para nós, fora das aulas de filosofia, um curso de mitologia à tarde, e era num espaço cultural. Como ela era psicanalista também, ela trabalhava muitas questões dos símbolos, das imagens, dos arquétipos, da questão da subjetivação, trazendo para a nossa vida. E esse curso foi muito legal, abriu a mente da gente para tantas questões importantes sobre o mundo, sobre quem nós somos, sobre a nossa própria experiência humana e religiosa. Então foi com ela que eu aprendi a conhecer Homero, Hesíodo. Ela falava tanto desses autores, falava de Joseph Campbell, e trazia e contava as histórias de uma maneira tão legal que hoje, quando eu leio sobre, por exemplo, o Leão de Nemeia, a Quimera, é como se eu estivesse ouvindo de novo aquelas histórias. Infelizmente ela faleceu ano retrasado, mas ficou esse legado de mitologia. Tem vídeos dela no YouTube dando cursos sobre mitologia, falando sobre psicanálise, sobre o homem. Então, uma professora que enriqueceu muito a experiência humana e filosófica dos alunos lá do Instituto Agostiniano de Filosofia. Então, eu quero trazer a memória, né, recordando tudo isso, a mitologia grega, os grandes autores, Platão, Aristóteles, tudo isso ela falava com tanto gosto, Epicuro. É como se nós estivéssemos lá na Grécia Antiga com eles. Todas as sociedades têm a sua mitologia, um conjunto de histórias sagradas sobre os deuses que versam sobre o significado cósmico, desde a criação até o que ocorre após a morte. As pessoas repetem essas histórias há milhares de anos para melhor compreender o mundo e suas próprias vidas. Quem nós somos? Esses mitos que nos fazem reconhecer nossa identidade, nosso lugar no mundo. Esse livro eu apresento para você, né, que quer conhecer, começar a conhecer a mitologia e fica com medo. Nossa, mas como eu vou ler esse monte de histórias? Será que eu vou conseguir entender? Vai sim, sabe? E faz o esforço de ler, de saborear. A gente tem que colocar a imaginação, colocar o nosso deleite no livro, nas histórias mitológicas. Nós fazemos parte dessa história. Nós estamos aqui também hoje construindo a nossa história mítica no mundo. Quem nós somos? O que é o mundo, né? Quem criou isso aqui tudo? Para onde nós estamos caminhando? Né? O que é a vida? O que é a morte? E os mitos nos ajudam a responder tantas coisas que dão sentido à nossa vida. Um abraço, até mais.